Fala aí, tranquilo? Aqui é o Deodoro e nesse vídeo eu vou mostrar como modelar o hidrante no Blender. Mas antes de começar o tutorial, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e curtir o vídeo que me ajuda bastante aqui, valeu? Eu vou começar deletando esse cubo e colocando a imagem de referência. Vou pressionar 1, Shift A, vou abrir a imagem de referência aqui. Eu vou pegar essa imagem aqui de frente do hidrante, vou pressionar o 3, abrir outra imagem de referência e vou pegar essa foto aqui de lado. E lembrando que essas fotos vão estar na descrição do vídeo. Essas texturas e fotos que eu usar vão estar na descrição do vídeo. Eu vou selecionar essas duas imagens, vou vir aqui, adicionar essa setinha aqui e vou travar as duas para não ficar selecionando elas durante a modelagem. Vou adicionar um cilindro aqui com Shift A, vou habilitar aqui a transparência, apertar o Tab para entrar no Edit Mode. S, vou diminuir ele e seguir aqui a minha imagem de referência. GZ até aqui, ES, aumentar ele para seguir essa forma, EZ, ES de novo e EZ. Aqui em cima também, GZ, ES, para extrudar, escalonar, EZ, ES e EZ. Agora eu vou desabilitar a transparência e nessa parte aqui de cima eu vou selecionar com Alt Shift essas bordas e Ctrl B. E com o botão do scroll do mouse para cima eu vou adicionando mais edges aqui, mais arestas. Ok, vou pressionar 1 de novo. E para fazer essa parte circular aqui, eu vou adicionar um círculo, RX 90, para ele ficar rotacionado assim para minha visão. Vou entrar no Edit Mode e diminuir esse cilindro. GZ, trazer ele aqui para baixo. ES, dar uma certa espessura para ele. E GY para ele vir aqui para frente do hidrante. Vou desligar a transparência e com esse círculo selecionado, eu vou vir aqui nos modificadores e adicionar um Shrink Wrap e selecionar o hidrante. O círculo fica preso ao hidrante, mas ele fica todo deformado aqui. Eu tenho que mudar esse Mode para Project e aqui Negative. Ele ficou agora preso ao hidrante de uma maneira correta. Ok, agora eu vou aplicar o Shrink Wrap com esse círculo selecionado, Shift, selecionar também o cilindro e Ctrl J. Agora o meu círculo faz parte do hidrante. Agora eu vou pressionar 1, vou apertar Ctrl R para colocar uma aresta aqui, Ctrl R de novo para colocar uma aresta aqui embaixo desse círculo. E vou deletar essas faces aqui do hidrante que fazem parte desse círculo. E delete faces. Aqui eu vou adicionar o modo de vértices e vou ligar esses vértices aqui, esses 4 F, e selecionar essa aresta aqui e pressionar F até fechar o outro lado, desse jeito. Fazer a mesma coisa embaixo, selecionar esses 4 vértices aqui, F, selecionar essa aresta e ir pressionando F até completar esse lado. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices aqui, então eu tenho que pressionar Ctrl R, apertar o 5. Agora eu tenho 5 vértices aqui também. SZ para ficar um pouco menor e mais perto desses meus vértices aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com o modo de vértices habilitado. Vou fechar aqui com F, selecionar essa aresta aqui, F, 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 F até fechar. E aqui também fazer a mesma coisa. Agora eu vou extrudar essas minhas faces aqui. É Y. Ok, está extrudado. Mas as faces estão estranhas, estão com uma forma estranha, ela está deformada seguindo a deformação do hidrante. Eu vou pressionar S, Y, 0. Agora ela fica direito. Agora se eu adicionar aqui ao cilindro um Subdivision Surface e aumentar aqui no Viewport, essa ligação do círculo ao cilindro do hidrante fica estranha. Eu vou colocar aqui Shade Smooth
e fica de um jeito meio quadrático, meio esquisito. Eu vou desligar aqui a visualização do Subdivision Surface, Ctrl R aqui e apertar o E e aproximar essa aresta nova ao círculo. Agora, se eu desligar e ligar aqui a habilitação do Subdivision Surface, ele fica muito melhor, fica de uma forma mais circular e com a aparência mais bonita. Eu vou selecionar essas arestas aqui, F, S, para elas ficarem menores, para ela ficar menor aqui. E para tirar essa marcação esquisita, eu vou vir aqui em Normals Auto Smooth, fica com a aparência melhor. Eu vou pressionar o 3 para continuar aqui a modelagem. E a imagem de referência está virada para o outro lado, RZ 180, GY, trazer um pouco mais para trás, e GZ para ficar mais ou menos aqui, condizente com a imagem de referência. Eu vou ligar aqui a transparência, habilitar a transparência, e esse meu círculo aqui está selecionado. Eu vou extrudar para fazer essa forma parecida aqui. Vou desligar a transparência, Ctrl R aqui, SY0 para ficar condizente com a borda e colocar um Ctrl R aqui também. Agora eu vou abrir uns buracos nessas arestas que eu criei. Ctrl B, Alt E, Extrude Faces Long Normals, e vou diminuir aqui. Aqui também vou selecionar essas arestas, Ctrl B, Alt E, Extrude Faces Long Normals. Agora eu tenho os meus buracos, mas os buracos estão muito suavizados, estão estranhos. Eu vou pressionar o N, vir aqui em item e selecionar. Eu vou ter que desabilitar a visualização do Subdivision Surface porque ela não deixa que eu veja essas arestas internas. Eu vou selecionar essas arestas, essas aqui também, todas essas bordas. Aqui, aqui, aqui e aqui dentro. E nesse Min Grease aqui eu vou arrastar até o 1. Agora, se eu ligar o Subdivision Surface de novo, as marcações estão bem vincadas, bem profundas. Eu vou entrar no Edit Mode aqui de novo e colocar um outro Ctrl R e aproximar dessa borda aqui. Assim ela fica mais vincada também e fica com a aparência melhor. E eu vou remover esse efeito suavizado que o Subdivision Surface está causando no cilindro. Eu vou desligar a visualização dele e selecionar essas bordas que estão suavizadas. E nesse Min Grease aqui eu vou marcar, colocar 1, deixar no máximo. Ctrl B e vou colocar um bevel de leve nessas bordas, para não ficar totalmente vincada, ficar com esse efeito assim. Ok? Eu vou pressionar 1. Vou entrar no Edit Mode, ligar a transparência e remover metade dos vértices desse hidrante. Selecionar metade aqui, Delete Vértices. Vou esconder por enquanto aqui a minha imagem de referência, só para acertar esses vértices aqui que não foram deletados. Deletar esses aqui e esses aqui também. E eu vou colocar um mirror aqui, aplicar um mirror para eu fazer de uma só vez essa parte aqui e ser copiado do outro lado. Vou colocar um mirror, clipping, e colocar o mirror acima do Subdivision Surface, porque senão ele fica dando alguns problemas, ele fica esquisito. Ok, vou pressionar o 3, ligar a transparência e copiar essa forma cilíndrica aqui. Colocar um círculo, RY90, entrar no Edit Mode e deixar mais ou menos nessa posição. S, fazer uma certa espessura nele, GX, trazer ele aqui para o lado e aplicar um Shrink Wrap. Selecionar o hidrante, ele está meio esquisito aqui, né? Project. Vou aplicar o Shrink Wrap, selecionar o hidrante, Ctrl J. Agora, dos dois lados, já está com essa marcação aqui.
Eu vou pegar essa aresta aqui e deixá-la um pouco mais para baixo. GG, 2 vezes, para ficar mais para baixo aqui. Ctrl R, colocar uma outra aresta aqui. SZ, 0, para ela ficar certinha no eixo Z. E eu vou colocar outra aresta aqui para não estragar essa forma da outra saída de água aqui, que já está feita. E eu vou desligar a transparência e deletar essas faces como eu fiz com a outra forma. Delete faces. Vou desligar o Subdivision Surface por enquanto e vou ligar esses 4 vértices aqui, como eu fiz da última vez. Aqui embaixo também. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Então eu tenho que fazer 7 marcações aqui. Ctrl R, 7, Enter. E do outro lado também. E vou ligar esses vértices. Agora eu vou extrudar essas faces X. E acertá-las também SX0, para elas ficarem de maneira correta. Eu vou ligar o Subdivision Surface e tá esquisito aqui. Eu vou colocar um Shade Smooth. Vou marcar essa parte aqui e Ctrl R E, só para deixar aqui certinho desse jeito. Tem um quadrado estranho aqui das faces que eu deletei. Eu vou selecionar com A o hidrante todo, Ctrl Shift N, Recalculate Normals, agora ficou de maneira correta. E eu vou distanciar essas arestas aqui. GG, trazer mais para cá, GG, trazer mais para cá também. Vou ligar a transparência de novo e continuar essa parte aqui. X. Vou fechar esse buraco aqui, F, e deixar um pouco menor. Desligar a transparência e extrudar essa parte aqui até aqui. Ctrl R, SX0, Ctrl R aqui. Vou fazer o buraco aqui com Ctrl B. Alt E, Extrude Face Long Normals, deixar menor assim. E aqui também, Ctrl B, Alt E, Extrude Face Long Normals. Vou desligar o Subdivision Surface aqui e vou fazer as marcações das bordas. Pressionar o N e colocar o Mean Grease no máximo. Agora o hidrante já está tomando forma. Eu vou fechar esse espaço aqui, porque quando eu deletei os vértices, eu deletei também essa parte, ok? E vou marcar também o Mean Grease que eu deixei de marcar aqui embaixo. Vou extrudar essas faces aqui, só para fazer o acabamento de cima, EZ. Selecionar essa borda e essa, Mean Grease e Ctrl B. E aplicar um Shade Smooth aqui também. Agora eu vou criar o parafuso que vai ser adicionado a esse hidrante. Eu vou criar um cubo, trazer ele para cá, pressionar o 7, entrar no Edit Mode e dividir em 2 com Ctrl R. Vou ligar a transparência e diminuir essas duas arestas aqui, S e Y. Deixá-las um pouco menor, selecionar o parafuso todo e SX, deixar ele mais ou menos assim. E também deixar ele mais baixo, SZ, ok? E eu vou marcar o Mean Grease porque eu vou adicionar esse parafuso ao corpo do hidrante. E o Subdivision Surface do hidrante vai estragar a forma do parafuso se eu não marcar essas bordas. Clique em item, Mean Grease deixar no máximo e Ctrl B, criar um bevel de leve aqui nesse parafuso. Vou pressionar o 7, deixar esse parafuso menor. Deixar ele mais ou menos aqui. Desligar a transparência. GZ.
Vou selecionar o hidrante e trazer o cursor para o centro dele, cursor to selected. Agora o centro da cena é o centro do cilindro e esse parafuso vai ser multiplicado ao redor do centro do cilindro. Eu vou entrar no Edit Mode do parafuso, com o parafuso todo selecionado, vou vir aqui em Spin Duplicates e rotacionar ele aqui, Shift D, trazer ele aqui para cima também. E vou colocar um parafuso tanto aqui em cima quanto nessas 3 partes aqui do hidrante. Agora, com os parafusos todos posicionados, eu estou quase terminando a modelagem do hidrante. Eu só vou fazer um detalhe aqui embaixo, colocar 2 arestas aqui. SZ. Marcar essas faces. Alt E, Extrude Face Long Normals, deixar um pouco para fora assim. Vou desligar a visualização de Subdivision Surface e marcar essas bordas. Essa aqui e essa aqui como Ingrease. Para ficar essa forma circular aqui. E esse parafuso aqui de cima eu deixei um pouco maior, para fazer o acabamento aqui de cima do hidrante. Vou selecionar essa face superior, apertar o I e EZ, só para fazer o acabamento final aqui do hidrante. E com isso a modelagem do hidrante está pronta. No próximo vídeo a gente vai passar a texturizar esse hidrante. E caso você queira aumentar seus conhecimentos em Blender, eu convido você a dar uma olhada no meu curso completo de Blender 2.8. O link está na descrição desse vídeo. Dá uma olhada lá que os preços estão promocionais. Então te vejo no curso ou no próximo vídeo e até mais.